Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alpha. Eu sou o Lucas Schneider e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o IPO da Pets. Será que compensa investir na empresa ou não? Vou trazer aqui várias informações muito interessantes, alguns comparativos, os resultados da empresa nos últimos anos, tudo isso para ajudar vocês aí a tomar uma decisão melhor com o investimento de vocês, tá? Então, se esse vídeo for de valor para vocês, não esqueçam, por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso vai me ajudar demais. A gente começa logo após a vinheta. Bom, galera, vamos lá então. Falar aqui um pouco do IPO da Pets, tá? Eu vou trazer algumas informações para vocês sobre a oferta primeiro, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre a empresa, tá? Os dados da oferta, só para vocês não perderem o prazo. O mais importante aqui, né, o encerramento das reservas, né, que vai ser no dia 8 de setembro às 16 horas. Então, caso você queira participar desse IPO da Pets, não esqueça, tá? É até o dia 8 de setembro, na terça-feira agora. Eles vão fixar o preço na quarta-feira, no dia 9 de setembro, né? Qual que vai ser o preço que vai sair essa oferta. E no dia 11 de setembro, a oferta, né, o IPO da Pets efetivamente acontece. As ações elas vão começar a ser negociadas na bolsa no dia 11 de setembro, na sexta-feira. Alguns dados aqui da oferta, né? Antes da oferta, qual que era a estrutura acionária da Pets? Você tem essa Warburg, que é uma empresa praticamente de investimentos, né, em empresas privadas, e o Sérgio que é o CEO e fundador da Pets. Então você tem esses dois players majoritários aí tendo praticamente 100% da empresa. Depois da oferta, a Warburg ela vai cair bastante, né, nessa parte de 55 para 21% no mínimo, tá? Porque talvez ela possa ser mais diluída ainda, caso tenha muita demanda para oferta. E o Sérgio, ele vai vender 10% da parte da empresa. Então, independente da demanda, o Sérgio vai continuar com 35% da empresa. Se a demanda for muito alta, pode ser que o free float, né, que é a parte das ações da empresa que estão no mercado, ele suba acima de 50%, tornando a Pets uma corporation, né? Tem muita gente que fala que corporation geralmente tem uma governança melhor, porque um tipo de controlador não toma decisão, mas tem muita gente que fala que às vezes a empresa ela fica um pouco sem estratégia também, um pouco perdida por conta de ser uma corporation, tá? Aqui o primeiro ponto negativo dessa oferta de IPO, a divisão da oferta, né? A gente vai ter 15% da oferta primária e 85% da oferta secundária. O que, que isso quer dizer? A parte primária, pessoal, ela vai diretamente para o caixa da empresa, ela vai para investimentos, estratégia da empresa, ou então pagamento de alguma dívida, enfim, ela vai ser utilizada para gerar o valor para o minoritário de alguma forma. E a parte secundária não, é simplesmente colocando dinheiro no bolso dos acionistas majoritários ali em cima, da Warburg e do Sérgio, tá? A destinação dos recursos dessa parte primária, desses 15% primários, né? Abertura de lojas e hospitais, 85%, então grande parte dessa oferta primária, ela vai para expandir realmente, né, as lojas da empresa, que tem cerca de 100 lojas aí, salvo engano, eu vou mostrar um pouco mais na frente, e uma parte de 15% investimento em tecnologia, então e-commerce, omnicanalidade, enfim, tudo que tem a ver um pouco com essa parte de tecnologia do varejo, essa parte do IPO, né, esse 15% de 15%, uma parte muito pequena, vai para essa parte de tecnologia. Continuando, pessoal, falando agora um pouco da história da empresa, tá? A história da Pets, né? A primeira loja ela foi inaugurada em São Paulo em 2002, né? Sob a ideia do sócio fundador Sérgio, esse cara aí simpático da foto, talvez segurando um boxer ali, não sei qual que é a raça desse cachorro que ele tá segurando, mas a principal ideia da loja era o quê, né? Fornecer uma loja completa para o animal de estimação, né? O que eles chamam de one-stop shop. Então, quando você quer comprar algo pro seu pet, que você encontre o veterinário lá no mesmo local, que você dê banho pro seu pet no mesmo local, que você encontre a ração do seu pet, os remédios que ele precisa, inclusive também para essa parte de eventos, né? De eventos que tenham a ver com os animais de estimação. Então, a ideia dele era realmente reunir tudo num centro só. A distribuição das lojas, né? A empresa ela tem um foco intenso aí, tanto no Sudeste quanto no Sul. A gente vê ali 69 lojas somente em São Paulo. Então é uma rede que está muito bem capilarizada em São Paulo já. E a intenção talvez seja expandir um pouco mais a rede aí, tanto para o Sul, para o Centro-Oeste, Nordeste e o Norte, né? Talvez por isso essa abertura do IPO aí permita um pouco mais essa expansão
das lojas, né? Ela tem 99 lojas do tamanho padrão, que são aquelas lojas gigantescas, né? O tamanho padrão, quando fala aqui, são aqueles verdadeiros galpões, tá? Quem conhece a Pet sabe que as lojas são gigantescas. E essas 11 lojas aí de tamanho conveniência, que eu nunca vi, tá? Mas deve ser um padrão um pouco menor da loja da Pets. Os pontos fortes dessa empresa, né? E tem muitos pontos fortes aqui, tá, pessoal? É um mercado em plena expansão, tá? Então, o mercado pet, alguns prospectos aí falam de uma expectativa de crescimento acima de 15%, pelo menos nos próximos 5 anos, né? Então, é um mercado que está em alta, né? Que já esteve muito em alta e que continua em alta. O market share, né? Que a gente chama a cota de mercado desse mercado, ele é muito pulverizado. O que isso quer dizer? Você tem muitos concorrentes e a chance de você ter um big player, como por exemplo, uma coisa incrível que a Amazon fez, né, na parte de varejo lá nos Estados Unidos, ela se tornou um player tão relevante que ela praticamente domina esse setor inteiro, né? Um setor que era muito pulverizado, a Amazon conseguiu dominar nos Estados Unidos. Então, o mercado vê isso com muitos bons olhos, né? Um possível player que consiga dominar um mercado muito pulverizado. Esse modelo de negócio, né, que busca oferecer tudo para o cliente numa loja só, esse one-stop shop, e aí você pode, às vezes, oferecer alguns serviços até mais caros, com a margem maior, por exemplo, um veterinário, ou um banho, uma tosa, simplesmente pelo fato da comodidade que a pessoa vai comprar a ração dela ali, ela acaba preferindo dar o banho pro pet ali também, levar no veterinário ali também, já que ela tem tudo num lugar só, e dessa forma você consegue capturar um pouco mais de rentabilidade daquele cliente indo no mesmo lugar, tá? Tem um forte foco, né, nessa distribuição digital desde cedo, aproveita muito essa sua distribuição de lojas para omnichannel, né? Omnichannel seria o quê? Você comprar na internet e buscar na loja, né? Você ter essa estratégia no qual as lojas, elas funcionam como pequenos centros de distribuição que ajudam também a entregar em casa. Então, é uma empresa que é muito focada nisso, talvez um pouco diferente da sua principal concorrente, que é a Cobasi, né? Eu não sei, mas assim, eu conheço e já comprei na Pets online e nunca comprei na Cobasi online. Então, é algo a se pensar aí quando você vai analisar essa empresa. E o gasto anual por pet no Brasil, ele é muito pequeno em comparativo com outros países, tá? Então, o que acontece? Você tem um setor subpenetrado no Brasil, apesar do mercado de pet no Brasil ser gigante, existe muito potencial ainda para o que talvez a gente possa chamar de gourmetização desse mercado, que as pessoas começarem a gastar mais com os pets, né? Então, a gente tem uma tendência até um pouco da minha geração de talvez postergar a vinda de filhos, né? E ter um pouco mais o pet. Tudo bem que uma coisa não substitui a outra, mas você acaba gastando um pouco mais com o seu pet por conta disso, né? A pessoa vai entrando ali talvez numa idade entre 30 e 40 anos, ela não tem filhos, mas ela tem o pet dela que ela cuida com muito carinho, tá? Então, assim, os maiores mercados de pets no mundo, né? Isso aqui exatamente exemplifica o que eu falei um pouco antes, né? Você tem esse mercado pet muito grande no Brasil. No entanto, o gasto anual aqui, ó, comparativo com outros países, 69 mil dólares, né, por pet. Então você tem os Estados Unidos com 320 dólares, você tem a China com 50 dólares, lá muito baixo, né? Reino Unido com 370, Alemanha com 250. Então, à medida talvez que o nosso mercado pet ele se desenvolva mais, as pessoas talvez queiram gastar um pouco mais com seus pets, né? É que nem ele fala aqui, por exemplo, o gasto anual médio do pet nos Estados Unidos é equivalente a quase 5 vezes o gasto por brasileiro, o que indica que o mercado do Brasil está subpenetrado e possui grande potencial de aumento de consumo. Bom, falando um pouco agora dos riscos dessa oferta, tá? Nem tudo são flores, né? É uma oferta que tem muitos pontos fortes, mas tem os riscos também, né? É um setor com muita concorrência, então o setor de pets no Brasil, ele é um setor muito pulverizado, com muitos concorrentes, tem os concorrentes maiores ali, talvez o maior concorrente da Pets seja a Cobasi, principalmente em São Paulo, né? Mas ela também tem a concorrência com os pet shops locais, né? Os pet shops de bairro. Então tem muita gente que prefere levar o seu pet para banho, tosa, nos pet shops de bairro. Ou então no veterinário do bairro, que tem uma confiança um pouco melhor, que já conhece há mais tempo, enfim. Como tá lidando com talvez parte da família das pessoas, né? As pessoas gostam de ter esse relacionamento direto, um pouco mais familiar com quem tá tratando do pet deles ali. Então, isso é uma barreira a ser quebrada pela Pets, tá? Talvez o mercado brasileiro, ele não se adapte muito bem a esse modelo de negócio da Pets, que é o One Stop Shop.
A imagem da empresa também ela é muito suscetível a ataques, né, caso algo negativo ocorra. Por exemplo, vamos dizer que vende-se uma ração na Pets que faça os animais passarem mal, né? E aí diversos casos vêm na internet à tona de animais passando mal, vendo que a ração foi comprada na Pets. Então, tem um risco do que eu chamo de risco de imagem, né? Chama-se muito isso de risco de imagem. E como ela está lidando diretamente com animais domésticos, né, animais de estimação, esse risco ele é, na minha opinião, multiplicado, tá? Porque as pessoas tendem a proteger bastante esse tipo de animais. As pessoas gostam muito de animais de estimação, então qualquer coisa que ocorra negativo com os animais de estimação que elas têm, elas acabam elevando muito isso aí, né? Aumentando muito isso aí. Isso tende a impactar muito mais a empresa. Atualmente, né, a empresa ela depende também de apenas um centro de distribuição. Isso é uma coisa negativa. Talvez com o dinheiro do IPO eles consigam melhorar isso aí, colocar um centro de distribuição, talvez no Centro-Oeste, no Sul, né, para que eles não fiquem dependentes somente de um local para distribuir os seus produtos. Algo muito positivo do Pets, pessoal, é esse serviço que eles prestam para os consumidores, tá? Então, se você olhar tanto a loja física aqui como a loja online no Reclame Aqui, eles têm a reputação máxima, né? Que é o RA1000, que é um código de excelência da reputação da empresa, né? Então, sinal de que a empresa ela presta um bom serviço primeiramente e quando tem uma reclamação, algo que acontece, ela rapidamente responde o cliente, né? Então, isso é um sinal de que a empresa realmente ela opera muito bem, ela tem uma gestão muito boa nessa parte e nesse foco no cliente, que é algo que eu valorizo bastante nas empresas que eu invisto, tá? Inclusive nas empresas que lidam muito com o consumidor diretamente. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. E a Pets é fantástica nesse ponto. Se você for olhar agora os resultados operacionais da empresa, né, a receita operacional líquida da empresa aqui em 2017, 700 milhões. A receita operacional, não, a receita bruta de venda, 700 milhões. 900 milhões em 2018 e em 2019, 1,1 bilhão, tá? Então a empresa já ganhando mais de 1 bilhão aí de vendas. Um CAGR da receita, né? Um crescimento da receita muito considerável, né? 30% ao ano. Então é uma receita que cresce muito rápido, tá? Uma empresa que consegue crescer sua receita muito rápido. Se você olhar agora o EBITDA da empresa aqui, você vê um crescimento também do EBITDA bem considerável aqui, 45 milhões em 2017, 82 milhões em 2018, então quase dobrando aqui, né? E aí sim, mais do que dobrando aqui em 2019, 190 milhões, isso tudo aumentando a margem EBITDA, né, ao longo desse tempo, né? Então, você vê que é uma empresa que tem um operacional bem interessante aí também, uma empresa que tem uma margem operacional bem boa, né? E um crescimento do EBITDA muito forte. Então, é uma empresa que está talvez também, né, pela quantidade de lojas que ela esteja abrindo, ela tem essa estratégia de abrir muitas lojas, né? Esse crescimento do EBITDA, você tem que ver o que efetivamente é o same store sales, né? Que é o aumento de crescimento utilizando a mesma base comparativa de lojas. Se a gente for olhar agora para o endividamento da empresa, a dívida líquida da empresa, você vai ver a dívida líquida sobre EBITDA ajustado de 1,1 vezes em 2017, 1,3 vezes em 2018 e 2 vezes aqui em 2019. Então a empresa se endividou bastante nesses últimos anos, mas ainda assim é uma empresa que tem um endividamento bem controlado, tá? Um endividamento aqui abaixo de 4, abaixo de 3, um endividamento controlado da Pets. Então, pessoal, chegamos aqui num ponto mais difícil dessa tese da Pets, tá? Uma das teses eu acho mais difíceis aí que eu já analisei de IPO. Lembrando que a maioria dos IPOs eu nem analiso porque eu considero que eu gosto de olhar mais nas empresas que são boas, né? Então, IPO da Quero Quero, IPO da Pague Menos, a maioria desses IPOs eu nem analisei a fundo, tá? Quando eu acho que a empresa, quando eu dou uma olhada na empresa e eu vejo que faz um pouco mais de sentido analisar mais a fundo, é aí que eu entro a fundo. O último IPO que eu fiz isso foi o da Ambipar e agora eu tô mostrando para vocês aqui o IPO da Pets. Então, eu não achei aquele dado do Same Store Sales. A única coisa que eu achei foi que ele subiu 7% em relação ao ano passado, falando de 2019, né? Então, você tem um Same Store Sales ainda variando muito, né? Essa é a conclusão que eu consigo tirar. É uma coisa que ainda não conseguiu se estabilizar, né? Ainda mais por causa que a Pets ela está em plena expansão, né? Uma expansão muito grande, um crescimento muito rápido. É muito difícil de você estabilizar numa margem ali, ou estabilizar numa rentabilidade, ou estabilizar
no same store sales também. Mas vamos falar aqui um pouco do valuation, né? Como que a gente vai precificar uma empresa que ela cresce muito rapidamente, né? Um setor que tem muito potencial no Brasil, que é um verdadeiro oceano azul, e sem pares comparativos. Então, é um setor na nossa bolsa que a gente não tem como comparar com nenhuma outra empresa, né? Mas aí eu trouxe aqui para vocês algo que eu achei mais próximo, assim, pra gente conseguir comparar, né? Que é a Petco, né? A Petco, na verdade, ela é uma empresa parecida com a Pets, o modelo de negócio, mas ela é muito maior nos Estados Unidos. E agora ela teve uma recente fusão com uma empresa de jardinagem, né, a Garden, e virou a Garden Petco, eu acho, o nome dela. Enfim, né, o preço-lucro da empresa atualmente é 16 vezes, EV/EBITDA 10 vezes. Claro que ela é uma empresa madura já, num setor muito mais maduro nos Estados Unidos que no Brasil, por isso é difícil a gente conseguir fazer essa extrapolação. E a Pets ela vem com esse preço-lucro aí de 110 vezes, preço-valor patrimonial 10 vezes, que é altíssimo, tá? Para você ter comparação, preço-valor patrimonial 10 vezes é praticamente das empresas de e-commerce, né? Você tem a Magazine Luiza, só me engano aí, 20 vezes, a B2W 10 vezes, Via Varejo 7 vezes, né? Mas assim, são varejistas que já têm um grande renome no Brasil, né? Que elas são grandes já, então ela vem com essa precificação de valor patrimonial aí bem alta, bem esticada. E o EV/EBITDA 35 vezes, um EV/EBITDA também bem alto aí, comparativo com as empresas da bolsa que mais crescem aí, né? Notre Dame, Intermédica, Ambipar, eu acho que ela veio também nessa precificação parecida. Por que eu acho que essa tese de Pets aqui ela é um pouco mais interessante do que a Ambipar, por exemplo? Quando você tem a Ambipar, é uma empresa que cresce através de aquisições, né? É uma empresa que tem que comprar outras empresas e de alguma forma fazer essa sinergia funcionar. O crescimento da Pets, o foco é diferente. Não é através de aquisições, né? E sim aumento da operação, expansão da operação. Então, você tem uma estratégia de, pelo menos na minha visão, um pouco mais segura, tá? Um pouco menos arriscada. E você tem um setor que existe um potencial gigantesco para você capturar mercado de outras empresas menores, né? Inclusive agora na pandemia, talvez muitos desses pet shops não tenham aguentado, né? E aí você tem um potencial grande para conseguir aumentar a sua cota de mercado agora em 2020 e 2021, né? Quando esse setor estiver se consolidando um pouco mais. Então, é um valuation muito difícil de fazer. Se você olhar os números cruamente assim, você vai achar um absurdo, né? Mas você tem que avaliar também se você acha o quão possível você acha que é a Pets conseguir fazer o que ela quer. E aí, de fato, né, se existe valor nisso, né, valor suficiente para justificar esse preço-lucro acima de 100 vezes, esse EV/EBITDA acima de 35 vezes, porque isso aí ao longo dos 5 anos, se ela mantiver o crescimento dela, isso tende a chegar a patamares mais próximos da Petco, por exemplo, né? Então, mas é uma tese muito arriscada, né? Uma tese que tudo tem que funcionar, tudo tem que dar certo. E a Pets efetivamente tem que ser a empresa líder desse setor de pet no Brasil para que esse investimento seja considerado um bom investimento, né? E, inclusive, é um IPO assim que eu não sei nem se eu vou ficar de fora ou vou entrar. Eu ainda estou na dúvida, vou tomar a decisão durante o fim de semana aí. Mas deixo aí para vocês também decidirem. Eu acho uma tese muito difícil de tomar decisão, né? Considerando todos os riscos que você tem no IPO também, que você tem que considerar. Mas enfim, pessoal, espero que eu tenha contribuído aí de uma forma interessante para vocês entenderem um pouco mais da empresa, olharem alguns números, pesarem os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, os riscos da empresa, né? E aí a decisão de cada um, não tem como eu fornecer aqui a decisão para vocês, tá? Um abraço para todos aí, bons investimentos para vocês e até mais.